Estudo bíblico. Principais perguntas respondidas sobre a história e vida de Jesus. Nesse artigo iremos falar sobre a história de Jesus respondendo perguntas básicas sobre sua vida. 1. Onde Jesus morava quando criança e quando adulto? E com quem? Nasceu em Belém. E morou quando criança com os pais no Egito. Depois foi para Nazaré. Quando adulto morou em Cafarnaum. 2. Quem sustentava Jesus quando adulto? As mulheres convertidas que o serviam com seus bens. 3. Como, onde e com quem Jesus se alimentava? Geralmente com os discípulos e com quem o convidasse. Em sua própria casa. Com publicanos e pecadores. Com os discípulos. Por ocasião da Páscoa. Na casa de Zaqueu, onde ele mesmo se convidou. Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Na casa de Levi que lhe ofereceu um grande banquete. Na casa de Simão, o fariseu. Por muitas ocasiões Jesus mal conseguia comer por causa da multidão que sempre solicitava alguma coisa. 4. Como Jesus tratava seus pais e como era visto pelas pessoas? Era submisso a eles e todos gostavam dele e o admiravam. 5. O que Jesus teve que fazer para começar seu ministério e que idade tinha? Antes de começar seu ministério, Jesus se batizou nas águas e no Espírito Santo e jejuou 40 dias. Sua idade quando começou era de mais ou menos 30 anos. 6. Como ele tratava as pessoas em geral? Sempre as recebia, compadecendo-se delas, ensinava, confortava e curava. Elogiava as pessoas que tinham fé nele. Perdoava seus pecados. Dava atenção aos excluídos. Observação: mulheres e samaritanos eram excluídos pelos judeus. Respondia com sabedoria e autoridade aos que o contradiziam. 7. Como ele tratava as crianças? Jesus as tratava bem, pegava no colo e as abençoava, mostrando a importância que tinham no reino de Deus. 8. Como ele tratava os discípulos? Como um pai e amigo. Dava palavras de ânimo. Ensinava coisas a eles que não dizia à multidão. Às vezes, Jesus revelava-lhes coisas sobre si mesmo que não dizia a mais ninguém. Se preocupava com a saúde deles e procurava estar com eles a sós. Repartia com eles sua preocupação pelas outras pessoas. 9. Quem era a família de Jesus? Sua mãe Maria, 4 irmãos e várias irmãs. José, o pai adotivo. Isabel, parenta de Maria, portanto também parente de Jesus, mas a Bíblia não diz qual o grau de parentesco. Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, mulher de Zebedeu, foram tios de Jesus. Sendo então que os filhos deste casal, Tiago e João, eram primos de Jesus. Os mesmos que eram seus discípulos. 10. A família de Jesus acreditava no que ele pregava? A sua mãe, sim. Os demais, no início não crerão. 11. Jesus trabalhava antes de começar seu ministério? Sim, como carpinteiro. Conforme o costume daquele tempo, os pais ensinavam sua profissão aos filhos. Então Jesus exercia o mesmo ofício de José, seu pai adotivo, por mais ou menos 18 anos, dos 13, quando o menino era considerado adulto, até os 30 anos. 12. Como ele agia quando realizava os milagres? Era discreto e pedia às pessoas que não contassem o que ele tinha feito. Jesus não procurava aparecer nem chamar a atenção por 2 motivos: para se cumprir a Escritura a respeito dele e para que o povo não o impedisse de ir a todos os lugares onde tinha que proclamar o Evangelho.
13. Como as pessoas reagiam diante dos milagres dele? Alguns glorificavam a Deus. Exemplo: o cego de Jericó. Outros se mostravam ingratos. Exemplo: os 10 leprosos. Outros não acreditavam que fosse um milagre. Exemplo: os fariseus quando Jesus curou o cego de nascença. Outros o serviam. Ficavam admirados e maravilhados. Procuravam tocá-lo. Ficavam atônitos, desnorteados. Outros ficavam com medo e dominados de terror. Ficavam enfurecidos. Os principais sacerdotes e fariseus queriam matá-lo. Os sacerdotes queriam matar até Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. 14. Quem eram os amigos e os inimigos de Jesus? Amigos: os discípulos. Maria, Marta e Lázaro. Jesus tinha 3 amigos mais chegados que eram Pedro, Tiago e João. Eles eram bem ousados com Jesus, em termos de intimidade no relacionamento. Inimigos: os judeus religiosos. Os principais líderes religiosos, sacerdotes e escribas. 15. Jesus se irritava com alguém? Por quê? Com os escribas e fariseus, porque eram hipócritas, aqueles que conheciam a lei de Deus, mas não a praticavam e criticavam os outros. Com os vendedores no templo, porque estavam explorando o povo que ir adorar a Deus com seus sacrifícios. Os sacerdotes não aceitavam os animais que o povo trazia para sacrificar e mandavam que comprassem com os vendedores dali, que cobravam muito mais. Também o povo era obrigado a trocar o dinheiro que trazia como oferta por outra moeda e também eram explorados nisso. Jesus se irritou profundamente com isso. Jesus fez um chicote de cordas e saiu atrás dos vendedores e cambistas, expulsando homens e animais, virando mesas e derramando o dinheiro dos cambistas pelo chão. 16. Jesus mostrava suas emoções? Quando? Comoveu-se e chorou vendo o sofrimento de Maria e dos judeus quando Lázaro morreu. Condoeu-se com o homem da mão ressequida e indignou-se com os fariseus por causa de seus corações endurecidos. Teve compaixão das multidões que o seguiam. Sentiu pavor, angústia e profunda tristeza quando estava prestes a ser preso. Ficou decepcionado com Pedro por dormir na hora em que Jesus precisava dele. Se compadeceu de uma viúva durante o enterro do filho dela. Chorou por causa da incredulidade de Jerusalém. Se compadeceu profundamente com um leproso. Admirou-se da incredulidade dos nazarenos e da fé de um centurião, chefe de 100 soldados. Teve compaixão da multidão que estava com ele. Exultou, isto é, encheu-se de muita alegria. 17. Onde Jesus costumava ensinar? Por toda a parte. No templo. Nas cidades. Nas sinagogas. Na terra da Judéia. No monte. No barco. À beira-mar. 18. Como Jesus agia em relação à expulsão de demônios? Ele não deixava que os demônios falassem. Curiosidades. Por causa da multidão que queria tocá-lo, Jesus pediu aos discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho para não ser comprimido. A pecadora que ungiu os pés de Jesus, lavou-os com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos não era Maria Madalena. Era Maria, irmã de Lázaro. Ela fez isso 2 vezes. Em Betânia, na casa de Simão, depois da ressurreição de Lázaro. Nas 2 vezes foi criticada por seu gesto. Sobre Maria Madalena, a Bíblia traz informações de que dela foram expulsos 7 demônios. Foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Foi uma das Marias que estavam no sepultamento de Jesus. E que foi ao túmulo para embalsamá-lo.
também foi a primeira a contar aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma mensagem do dia. Temos mensagens todos os dias às 5 horas da manhã, e estudo bíblico todos os dias às 15 horas da tarde. Obrigado por ouvir e que Deus te ilumine, meu querido irmão e irmã.